Olá, a Associação Comercial da Bahia completou este mês 212 anos e acaba de eleger o novo presidente, o empresário, advogado e escritor Paulo Cavalcante, o convidado de hoje do Band Entrevista. E eu vou ter aqui a companhia dos colegas Vitor Pinto e Léo Souza. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Paulo, por aceitar aqui nosso convite. Eu queria começar falando porque a Associação Comercial, como eu falei aqui, são 2 séculos, mais de 2 séculos, 212 anos completados agora recentemente, no dia 15, se não me engano. Não é isso? É uma das entidades mais tradicionais do país, representativas. A gente sabe da responsabilidade de assumir uma presidência de uma entidade como essa. E no seu discurso de posse, esta semana, o senhor falou sobre a necessidade de não se trabalhar sozinho, a responsabilidade de trazer outras pessoas juntas nesse trabalho. E eu queria justamente começar te perguntando sobre isso, como a Associação Comercial da Bahia pode fazer esse trabalho de agregar e buscar mais parceiros. Obrigado a Band Entrevista. Essa oportunidade é importante, Toda oportunidade que vocês dão para nós, da classe associativista, é espetacular, é muito importante. No discurso de posse, primeiro, a Associação Comercial da Bahia é bicentenária, 212 anos, só contribuindo, ela é sim, e tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui, ela é a primeira classe de empresários, reuniões de empresários, não só do Brasil, das Américas, é a segunda, da Península, inclusive perdendo só para a de Londres. Essa é a discussão que você tem. 212 anos, façam uma continha que a gente vai ver que ela é antes da abolição da escravatura. Então, esses empresários lá na associação tiveram como mercadoria também, imagine, escravos. Aí dá para dar uma ideia de qual a história desse palácio, da responsabilidade desse associativismo, Quantas mudanças nós vivemos. Então é importante. Por que é importante a gente chamar a atenção da Associação Comercial da Bahia como a primeira? Tem hoje todo o sistema S, FIEB, FEComércio, Agricultura, FIEB, sindicatos de tudo, combustível, Brasil, restaurantes, tudo, imprensa, tudo existe hoje, Mas a gente tem, onde nasceu a primeira reunião de classe empresária, dos comerciantes na época, de cana-de-açúcar e outros produtos, abrindo os portos de Salvador. Vamos lembrar disso. Invasão holandesa, nós tínhamos uma preocupação muito grande. A Associação Comercial da Bahia, então, tem a ver com esse movimento que você perguntou, que a gente não faz nada sozinho, que se chama assim, na verdade, tem a ver muito com o que eu escrevo, com a nova filosofia social e política. A gente diz que a Associação Comercial da Bahia só é apenas um instrumento, uma ferramenta desse movimento, que é exercer a democracia participativa. Nós, desde 88, temos uma Constituição de 88, Constituição cidadã, mas nós nos acostumamos apenas com exercer malmente a democracia representativa. Votar, e todos nós sabemos dos problemas que existem com nossos votos, nós sabemos exatamente todas as dúvidas que você tem em relação à consciência cidadã do elemento que está ali fazendo o voto, escolhendo o seu representante, passando a sua procuração para a melhora do nosso país, nosso estado, nossa cidade e assim por diante. Então, o que ocorre? Por que eu digo que a gente não faz nada sozinho? Eu costumo chamar a atenção, só para chamar uma coisa que as pessoas gostam de ouvir e fica fácil de escutar, quando nós criamos uma cultura no nosso país que a gente não quer participar nem das reuniões do nosso condomínio, do nosso prédio. A gente não desce nem para as reuniões de condomínio. Mas reclamar, nós somos craques. WhatsApp, reclamar, ligar e dizer, mas não faz nada. Você é capaz até de não tirar nenhum papel que está no chão do seu condomínio, mas você quer reclamar de tudo. Depois, quando você é roubado pelo síndico, ou então tem uma taxa extra que você não concorda, ou quer fazer sua festa de seu filho, não pode fazer porque eu tenho uma coisa que você não participou daquela regra do condomínio, você fica chateado. Esse exemplo é para dar, agora você traga esse exemplo para seu bar, não só tire o seu prédio, vá para a sua cidade, vá para o seu estado, vá para o seu país, vá para o mundo. Então, consciência cidadã participativa. Pilares da consciência cidadã. Participar para transformar. Não existe salvador da pátria. Não existe uma única pessoa, seja de qual for, não adianta a polarização e extremismo de um lado e do outro que vai consertar o Brasil. Ou a gente exerce o nosso direito constitucional de participar, ou a gente
não muda nosso país. Essa provocação é isso que eu falei, não faço nada sozinho. Eu queria pegar o gancho dessa fala de Paulo, inclusive estou aqui com o seu livro, e aí, isso é da minha conta, e tem um capítulo do seu livro que você fala o seguinte, e o seu dedo é podre eleitoralmente? Quando você fala dessa questão do condomínio, eu vendo aqui esse seu capítulo, você fala justamente isso. A gente vota de 4 em 4 anos, se a gente vota um prefeito, a gente, em tese, tem que acompanhar a administração dele por 4 anos. A gente não pode demitir o prefeito no meio do mandato, só se ele sofrer um processo da Câmara, um impeachment, etc. e tal. Mas, aproveitando esse gancho desse seu capítulo aqui também, como é que você pensa a associação comercial e as relações políticas? Porque, querendo ou não, se a gente tem um dedo podre e elege um governador ou um prefeito que não tenha, por exemplo, uma visão para a economia, para o aspecto associativo, você vai ter um entrave ali nas negociações, nas conversas. Como é que você, Paulo, pensa isso hoje e como é que está a relação, por exemplo, com o governador do estado, Jerônimo, com o prefeito de Salvador, Bruno Reis? Como é que você pensa isso? Pois exatamente. A pergunta é excelente. Eu gosto pra caramba de conversar com vocês, que você me dá uma oportunidade de tirar dúvidas que o telespectador, que as pessoas que estão ouvindo têm. É legal, muito bom. O que é que quando eu falo do dedo podre, eu trago nesse livro, e aí, isso é da minha conta, reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformadora. Eu trago vários capítulozinhos, textozinhos pequenos que chamam a atenção disso. Quando eu falo dedo podre, eu estou referindo àquilo que a gente fala muito com romance. Ah, fulano de tal, Vitor tem um dedo podre, nunca acerta, não sei quem tem um dedo podre. Né? E o dedo podre, eu quero chamar a atenção, você tem consciência da sua escolha? Você sabe quem você está votando? E como é que a gente resolve o problema, como você disse, quando você tem um gestor público que não está enxergando alguma coisa que é importante para a nossa comunidade? Através do que eu chamo também, que está no livro, da aproximação harmoniosa e contributiva. Que mais pode fazer pelo nosso país, desde a Constituição, quando houve a Constituinte, quando disseram lá, todos somos iguais indistintamente. Educação e saúde pública, segurança pública, moradia para todos e aumentar os impostos. Naquele momento, eram poucos que já podiam pagar tantos impostos, e pagavam muito imposto, o imposto nosso é muito alto. Nós estamos falando da carga tributária, estamos falando da discussão exatamente dessa, nós não aguentamos mais. Por que não aguentamos mais? Mas voltando à sua pergunta, se você se aproxima de forma harmoniosa e contributiva, quem mais pode fazer? Somos nós. Nós, quando eu falo nós, é a pessoa que tem cognitividade, são vocês que estão aqui ouvindo, são as pessoas que têm capacidade de compreensão. Os empresários, sim, são os que mais podem fazer. Né? Ele tem dinheiro, ele tem tempo, pode pagar por conhecimento técnico se não tiver, tá certo? E se ele então entender que a gente já somos minorias. Importante vocês entenderem que 54,7% dos postos de trabalho do estado da Bahia é informal. Eu não estou dizendo que são marginais, não estou dizendo que não são dignos, são pessoas como eu, que nasceu como a maioria da história de todos os empresários brasileiros, começando um negócio, pensando em como é que vendia seu sanduíche, seu artesão, sua arte, seja qual for o trabalho que você começou a fazer, sua prestação de serviço. Depois que você busca a legalização, mas você busca o que eu busco, pão de cada dia, meu e da minha família, das pessoas que a gente ama. Então, a questão está, a aproximação, vamos nos aproximarmos do nosso prefeito Bruno Reis, do nosso governador Jerônimo, do nosso presidente Lula, nos aproximarmos de seja quem for que foi eleito para ser o síndico do nosso condomínio, seja ele o município, seja ele o estado ou o país, nós precisamos contribuir com ele, para que ele enxergue o que é melhor realmente, nosso ponto de vista, para que isso é melhor para o bem-estar social. Isso a gente tem que fazer. Não adianta só, eu tenho outra nesse livro que eu boto, não adianta só você escrever, porque a lei não muda a cultura, mas a cultura faz lei. Eu faço outras provocações, porque não adianta você fazer uma Constituição dessa e dizer isso, mas eu lhe pergunto, nós abandonamos ou não abandonamos nossas escolas públicas? Aí eu não faço isso proposital, porque eu tenho um respeito muito grande pelos gestores, pelos representantes, como eu digo assim, pela democracia participativa e representativa, pelos representantes políticos. Não é fácil ser político.
Eu digo, não vamos generalizar, porque quando você faz isso, você termina fazendo a mesma coisa que nós estamos reclamando. Nós não aceitamos a demonização e criminalização dos empresários, como não aceitamos também que demonize e criminalize os impulsos políticos. Nós precisamos entendermos que existem pessoas, indivíduos, boas e ruins em qualquer das profissões. Léo. Pois não. Paulo, a gente já teve uma dimensão aí, são mais de 200 anos de história da associação, mas para quem está acompanhando a gente pela TV, pela rádio, pelo YouTube, de repente não sabe, assim, detalhadamente, explicar um pouco a atuação da Associação Comercial da Bahia, atuação de representação. Atualmente também são quantos associados? Explica isso tudo para a gente. Desculpe, eu não terminei a resposta dele, mas você reforçou. É natural isso. É engraçado como a gente que precisa mudar a consciência nossa. Aí por isso que a associação foi ótima para esse exemplo. Veja que interessante. Vocês estão buscando sempre uma resposta, como as pessoas ficam buscando e perguntam, sim, mas o que é que tem a ver isso com o empresário? Tudo a ver. Por isso que a Associação Comercial da Bahia criou um núcleo de educação, um núcleo de saúde pública, um núcleo de segurança pública. Aí eu vou contar um pouquinho atrás, porque lá atrás, quando a associação começou, a Associação Comercial da Bahia criou a primeira guarda municipal de Salvador, lembra? Salvador, a primeira capital do Brasil. Criou o primeiro corpo de bombeiro. Importou as bombas da França para apagar os incêndios do Pelourinho. Criou a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem. Veja, lembra que isso era colônia, né? Era império aqui, né? Aí depois virou república. Aí então, o que é que tem a ver? Você não consegue viver num ambiente, aí respondendo a sua pergunta, próspero, de produção de riqueza, de produção de emprego, se você começa a não olhar, jogar para debaixo do tapete a informalidade que eu falei, o assistencialismo que eu falei, a falta de educação que eu falei da escola pública. Você não vai ter desenvolvimento, você vai ter uma minoria cada vez maior. E ninguém consegue uma carga tributária dessa. Voltando para o condomínio para ficar mais fácil, para as pessoas entenderem, você mora num apartamento de 100 apartamentos. De 100, só 40 pagam os condomínios e os outros 60 não pagam o condomínio naquele condomínio, não vão ter problema. Então não dá para ficar espremendo com o ambiente hostil, com as instituições públicas, controladoras e fiscalizadoras da forma que está, para as pessoas terem medo de se formalizarem. Isso tem a ver, sim, com a gente. É, sim, da nossa conta. A gente precisa transformar os países a partir do exercício da democracia participativa, a partir dos empresários entendendo que tem que contribuir com os nossos gestores públicos para que a gente possa melhorar o bem-estar social, a promoção de produção de riqueza. Só para a gente reforçar, né, algumas informações assim, objetivamente sobre a associação, você começou a falar um pouco da atuação, explicar para as pessoas que não têm essa noção como é que se dá a atuação da associação, a questão da representação do setor produtivo, e também responder quantos associados tem hoje no estado da associação. Hoje nós temos em torno de uns 500 e poucos associados na Associação Comercial da Bahia. Assim, tem a associação, tem a federação, né, que era da Bahia, e você tem a confederação. Né? Como eu falei, a Associação Comercial da Bahia, como foi a primeira, foi natural, que as especialidades, indústria, comércio, serviço, assistência de combustível, restaurante, bares, café, aí vai transporte público, transporte privado, tudo, né, que vai tocando base. A associação tem a casa-mãe, a célula-mãe do associativismo nosso. Ela tem uma história que eu diria a você que ela é mais representativa, né, do que a quantidade de pessoas, né, que tem lá. Né? Nós estamos pensando, inclusive, em aumentar bastante ela com acolhimento, que eu falei na questão anterior. A gente tem como projeto, a Associação Comercial da Bahia tem como projeto ser a casa de acolhimento do empresário raiz. O empresário raiz é aquele empresário que eu digo que ele tem o direito de brotar e frutificar. São todas as pessoas que estão aí trabalhando na informalidade. Eu acho que esse é um programa que interessa ao Estado da Bahia, é um programa que interessa ao nosso país, que é exatamente acolher o informal. É trazer ele, dar todo o suporte que ele precisa, contábil, jurídico, de RH, financeiro, de fazer conta como comprar, onde comprar melhor, como ele vai ter um financiamento melhor. Dar ele todo o staff, toda a capacidade de acolhimento, que eu chamo até de marsúpio, né? Que eu digo canguru, né? O canguruzinho fica na barriguinha, ele criou, mas você não joga seu filhote num ambiente hostil, você deixa ele ficar mais fortezinho. Essa é a ideia da gente fazer com o informal,
para que ele possa aprender a conviver num ambiente tão hostil como nós estamos hoje vivendo, enquanto a gente não tem uma reforma que a gente espera tributária que seja realmente menos complicada para o empresário. O senhor falou, Paulo, sobre essa questão do diálogo e da parceria, né, tanto com a Prefeitura, como com o Governo do Estado, o Governo Federal. E, na posse, o prefeito Bruno Reis falou sobre um projeto, anunciou uma ação conjunta, né, inédita aí, entre a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Município e a Associação Comercial, para tentar reduzir os litígios entre os empresários e a Prefeitura Municipal de Salvador. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, de que forma isso vai acontecer, porque hoje a carga tributária do município impacta diretamente para os comerciantes e os litígios são muitos ainda que precisam ser resolvidos. É isso aí. Nós temos uma Câmara de Conciliação e Arbitragem na Associação Comercial, a primeira também do Brasil. Essa é a ideia. O Bruno assinou dois decretos lá, que foi uma homenagem muito boa para a gente, que mostra que o diálogo, ele sempre é bem-vindo e que quando você sente que as pessoas querem contribuir, a gente começa ficando cada um mais aberto e buscando efetivamente uma melhoria. Quem ganha com isso somos todos nós. Né? Essa é a nossa intenção. Quando eu falei do Marsup, quando eu falei a questão de você acolher, é exatamente também resolver os problemas deles, né? Das questões das multas, da orientação fiscal, de como fazer com que eles consigam sobreviver. Porque uma pessoa, por que você, uma pesquisa até do Banco do Nordeste, uma pesquisa que a gente vem acompanhando, por que tem um crédito amigo, o Banco do Nordeste, o Banco de Bahia também tem um crédito, eles emprestam dinheiro aos informais, né? A gente sabe disso, né? Esse empréstimo, imagine, você empresta dinheiro para o informal. A gente aceita conviver pacificamente, né, do lado com a informalidade. Enquanto que quando você vira formal e você não paga o imposto, você é preso. Você vira sonegador fiscal. Né? Então, a gente precisa equilibrar essas questões, a gente precisa entender que a gente não pode, como eu disse, cometer o autocanibalismo estatal, que é quando o Estado, na ânsia de receber o dinheiro para sustentar a máquina que precisa, né, que é fundamental, as instituições públicas são fundamentais para você ter um país desenvolvido, claro que a gente sabe da necessidade dela, custa também saber, mas a gente precisa equilibrar, a gente não vai matar a galinha dos ovos de ouro, o Estado está comendo a si próprio, ele mata o formal, o cara quer vir para a formalidade, ele derruba o cara, você abre uma MEI, eu abro uma microempresa e de repente toma uma pancada enorme da taxa de fiscalização em funcionamento, que você não sabe por que você foi abrir um canal diferente que você não sabia, essa orientação a gente quer dar. O acolhimento é isso, é começar a entender, conversar harmoniosamente com a prefeitura, com a Secretaria da Fazenda, com os órgãos de fiscalização e mostrar, vamos de controle, vamos tratar as pessoas, nós todos queremos as mesmas coisas. Queremos melhorar nosso país, o informal quer ser formal, a gente precisa da dignidade humana. Da dignidade humana, a gente não é só falar do preso, dignidade humana é do ser humano que está tentando sobreviver, que está tentando brotar, que quer frutificar, que quer crescer. Como a história de tantos e tantos grandes empresários do nosso país. Aproveitando o gancho que você comentou na resposta anterior sobre a reforma tributária, a gente está vendo essa discussão em Brasília, uma reforma extremamente necessária, desde quando a Constituição foi instituída, que não há uma reforma nesse segmento, algo relativamente novo, passou pela Câmara Federal, com maestria pela condição política do Arthur Lira, vai para o Senado agora, a previsão, pelo que a gente conversou aqui no Boa Tarde Bahia com o senador Jacques Wagner, também pelo que eu já conversei com o senador Otto Alencar, até ali, meados do fim de agosto, início de setembro, essa aprovação já teve ser viabilizada no Senado, mas assim, todos falam assim, que não é a reforma ideal. Juntaram-se várias reformas ideais e fatiaram para chegar em um termo de consenso. Mas, na sua opinião, como presidente da Associação Comercial, empresário, como é que você tem visto hoje esse projeto que já está aí no Senado Federal? Olha, eu vou dizer uma resposta para você como cidadão. Não vou responder nem como presidente da associação, nem vou responder como cidadão brasileiro. É óbvio que você não pode, é um grande erro, você ter uma discussão durante tanto tempo e querer apressar e aprovar uma reforma na velocidade que aconteceu. Outra coisa que é normal é o seguinte, um grande erro que nós temos, que a gente chama, que é colocar nas leis que a gente está discutindo, coloca outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos falando. Se a discussão estava sendo feita em cima da desburocratização, da melhoria, da facilidade, nós, cidadãos brasileiros, entendermos como é que nós somos fiscalizados. Nós somos multados sem saber nem porquê. Então a gente quer entender, a gente queria o quê? Simplificação.
Aí tudo bem. Por que não voltou só a simplificação? Disseram, olha, não vai aumentar a carga tributária. Ótimo. Eu sou muito otimista em relação à reforma tributária. Bastante otimista. Eu acredito que no fato que na hora que você botar no preço, como você vai para fora do Brasil e ver lá quanto você paga de imposto, você receber seu dinheiro de volta quando você vai sair de lá, você entender, eu digo assim, o povo brasileiro precisa ter consciência de quanto paga de imposto. Porque o desempregado pensa que não está pagando imposto, ele acha que não tem nada a ver com isso, está no livro. Ele pensa que não tem nada a ver com isso. Eu não sou formal mesmo, mas paga. Ele não sabe que quando ele acorda para ir no banheiro, que liga a luzinha dele, o reloginho começou a contar, que deu descarga, começou a contar na roupa que ele veste, na camisa, no pão que ele come, está lá um imposto embutido, que imposto vem embutido no que a gente consome. Ele tem que bater no peito, ter autoestima, pilar de autoestima cidadã, e dizer, eu também sustento esse país. Agora veja bem o que acontece, a gente quer a simplificação da carga tributária. Aí dentro disso vem por exemplo, um conselho federativo de não sei o que lá e tal, e fica a preocupação, porque não se está discutindo isso. Se estava discutindo inicialmente a desburocratização, a facilidade, o entendimento, mostrar ao povo brasileiro que, olha, a taxa não vai diminuir porque a gente precisa do dinheiro. Claro que precisa do dinheiro. Mas, óbvio, como é que a gente vai melhorar esse dinheiro? Como eu falei, com a educação. Vamos melhorar esse dinheiro. Se a gente der educação ao povo, tecnologia, se a gente só vai fazer. Mas só para finalizar, respondendo o que você falou, eu sou otimista em relação à reforma tributária, eu quero a reforma tributária, mas da forma que está sendo feita, óbvio que tem a ser muito discutido. Você bota um artigo que está lá sendo discutido, passando um tempão, eu participei de quantas discussões pela Associação Comercial, pelo Instituto Unido do Brasil, pela Confederação, participei de tudo. E vou lá discutir, pergunto ao Bernard, o nome dele, Uri Bernard, é o secretário do Eduardo, fiquei otimista com o otimismo dele. Eu olhei para ele falando, explicando a reforma tributária, qualquer empresário ia bater palmas. Aí logo depois veio uma situação que incomoda, que não é a situação que está se discutindo agora, pelo amor de Deus, não é a desburocratização. Isso todo mundo vai aplaudir, todo empresário vai aplaudir, todo povo brasileiro vai aplaudir. Agora, querer colocar no meio dessa reforma tributária, aprovar uma questão de um conselho federativo, você está vendo a reação que está tendo dos municípios? Isto eu, mesmo sem conhecer, mas, para mim, como cidadão brasileiro, gostaria de ter o direito de saber mais, de entender mais, para depois aprovar. Léo. Paulo, quais são hoje as principais demandas do setor produtivo na Bahia junto ao poder público? Se você hoje... A principal demanda, primeiro que eu acho que tem todas a ver, estava na FIEB, estava lá com o banco, quando ele colocou, e nós todos colocamos sobre a nossa tão esperada, certo? Código de Defesa do Contribuinte. Todo o Brasil tem um Código de Defesa do Contribuinte, a gente está aí há 20 anos pedindo isso. O que é que tem um Código de Contribuinte? Você vai perguntar, Paulo, qual é que você acha? O que é que você quer com ele? Eu quero isso. Eu só quero que lá prevê uma comissão mista, uma comissão que entre os poderes públicos e as empresas estarão conjuntamente discutindo as ações que tragam melhoria, maior desenvolvimento econômico, atração de novos investimentos, empregos, para o nosso Estado. Bom, Código Contribuinte. 2, nós vamos efetivamente começar a contribuir e provocarmos leis populares, projeto de lei popular. Eu acho que a gente tem que exercer a democracia participativa, para que o povo que pensa que não pode, que são aqueles que mais precisam, que não pode fazer nada, comece a despertar. Eu posso sim assinar um projeto de lei, um abaixo-assinado? Pode. Por exemplo, nós estamos lá e lançamos também no mesmo dia de lei sobre as Santas Casas, Irmã Dulce. Ou seja, a gente, e todas as outras, né, e todas as outras Santas Casas, o que é que eu disse só? Vamos fazer um projeto de lei onde a gente quer apenas abater mais do imposto de renda que a gente doa. Já faz isso todo dia, mas não é justo que a gente doe para a saúde. Passou no projeto na Câmara Federal um projeto de lei abatendo 100% para futebol de base. Será que saúde não é mais importante do que futebol? Eu adoro futebol, mas não é mais importante. Então, será que a gente colocar um imposto pedindo que a gente tenha um desconto do nosso imposto e dar uma doação maior não seria uma coisa boa? Mas será que eles assinando, eles que estão na fila, aquela fila precisando de tanto atendimento, será que não sentiriam importante assinar a vacinada que eles contribuíram, a lei que eles ajudaram a fazer? Será que não vai despertar neles o que eu falei? Pilares da autoestima cidadã, para eles começarem a exercer a cidadania, exercer a consciência cidadã. Isso não vai trazer para a gente conhecimento a todos nós, começar a valorizar a escola pública.
Nós vamos abandonar nossas escolas públicas. Eu estou dizendo, vamos fazer uns observatóriozinhos, vamos ver se está tendo maneira escolar, né? Vamos conscientizar as professoras para tratar os filhos do Brasil, que são os filhos da escola pública, como se estivesse tratando seus filhos naquela escola particular. Ou seja, essa é a ideia. Paulo, o senhor falou sobre a questão da informalidade e falou de um dado, né? São 54,7% do IBGE, dos postos de trabalho informais na Bahia. Porque quando a gente fala na Bahia, o estado é gigante, é enorme, são 417 municípios. Então, como o senhor fala em acolher esses informais, como fazer isso num estado tão grande como esse? Pô, a gente não pensar só em Salvador e região metropolitana. Não, senhor. Vamos pensar na Bahia. O BNB tem um crédito amigo. O BNB empresta a informais. Esse ano, o plano de meta do BNB, eu faço parte também do Conselho do Sebrae. É fantástico. O Conselho Fantástico é uma coisa que eu acho que devia ter esses conselhos, por isso que eu falei do Código do Contribuinte, porque se tivesse esses conselhos também nesse Código do Contribuinte, ajudaria muito, né? Porque no Conselho do Sebrae ele envolve tudo, tem FIEB, FEComércio, a agricultura, tem a universidade, Banco do Brasil, Banco Caixa Federal, o BNB que eu falei, a gente, FACEP, são 13, 14, 15 pessoas ali pensando, né, em como que a gente vai ajudar o micro e pequeno empresário. O Sebrae, 50 anos de Sebrae. Né? Então, se o BNB está emprestando dinheiro, tem aquela história bacana, eu vou esquecer isso aí, não deu peixe, ensine a ter a vara. Não dê a vara, ensine a pescar. Nós evoluímos. Nós estamos na inteligência artificial, startups. Nós temos condições de escalar em baixo custo. Vamos acompanhar a evolução do que está acontecendo no mundo. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer acolher, a gente quer que as associações da classe empresária enxergue o informal, acolhe o informal. E aí a gente pode ajudar o governo, como você falou. Nós temos associações de classe empresária de tudo, de lojistas, de restaurantes, de bares, de combustível, da Bahia toda. Se ele pode emprestar 260 mil, se a gente tiver nossa ajuda e a gente começar, empresta o dinheiro, mas empresta o dinheiro ao formal, dá um informal, deixa ele vir, deixa ele sentir o sentido da dignidade humana de pertencer. Vamos despertar o sentimento de pertencimento e unidade no nosso povo, na gente, nós. E nós precisamos fazer isso, porque quanto mais... Eu tenho um exemplo legal para dar. Você vai num shopping aí, não vou dar o nome do shopping, mas qualquer shopping que você chega no terceiro piso dele, no baixo e tal, você encontra, vamos dar um exemplo, 56 restaurantes e bares no mesmo lugar. Concorrente, ó, segmento é o mesmo. Mesmo lugar. Você encontra uma presa de doce, da frente do preço do doce, na escada rolante, quando você sobe, uma da frente da outra, assim. Vai lá comprar um ponto. 300, 250, 300 mil reais. Eu posso estar enganado. Um ponto. Por que você encontra todos os concorrentes do mesmo lugar? Porque houve um arranjo pré-concorrencial, que eu falo que é supra, né? Eu falo assim, nós temos que ter um movimento supra-concorrencial, supra-partidário, supra-religioso, supra de segmento. Tem que ser constitucional. Por isso que eu sou um ativista da função social da empresa. Porque a função social, nós temos que ter função social. Nós escolhemos a Constituição socialista, todos somos iguais, e capitalista, livre iniciativa. E o Estado, a gente tem que entender, na minha opinião que eu defendo, que o Estado ele tem que ser do tamanho da necessidade do seu povo. Se eu tenho um Estado onde eu tenho mais saneamento básico, mais educação, mais emprego, pleno emprego, óbvio que o Estado não vai ter tanta penitenciária, não vai ter tanto prisão, não vai ter tanto posto de saúde. Você tem esse tratamento de água, saneamento básico, você vai ter um Estado mais evoluído. Então, se você não evoluir ele, você precisa de mais Estado. Quanto maior o Estado, mais necessidade do seu povo. Então, a gente tem, e quem vai pagar isso? O povo aguenta pagar isso? Então, é simples. É uma nova filosofia social e política, sim. E vocês precisam ler o livro, vocês precisam se entender e precisam começar a participar e confiar que a gente pode contribuir com os nossos prefeitos, com o nosso governador, com o nosso presidente da República. E para aproveitar esse momento que parece, o estado da Bahia, que está com esses índices todos que parecem ser ruins, assistencialismo maior, recorde de assistencialismo, e transformar ele. Eu acho que é uma oportunidade para nós, empresários do estado da nossa Bahia, para nós daqui e o nosso governo, fazer um lindo trabalho e transformar a nossa imagem, melhorar e a gente ter orgulho de dizer, não é só eu sou brasileiro, eu sou baiano, a gente transformou, a gente é capaz, e acabar com a polarização, desenvolvimento do sentimento de unidade e pertencimento. Né? Não interessa, a gente é o mesmo objetivo, melhorar a vida da gente, nem que seja
por medo ou por amor. Está no último capítulo. É da nossa conta. Paulo, obrigada. Paulo Viu? na máquina tem que sair também, se não sair, vai ruim. Quero te agradecer, viu? Obrigado. Pela participação aqui, desejar boa sorte e uma boa, excelente gestão aí na Associação Comercial. Obrigada, viu? Obrigado, Vitor, também mais uma vez. Léo, mais uma vez também pela participação aqui no Band Entrevista. E o Band Entrevista de hoje termina aqui. Quero agradecer a sua companhia. Até a próxima.